Oficialmente, bom dia. Bom dia para todos que estão aqui. Sejam bem-vindos à nossa aula Venda Mais Segunda. Essa aula é uma aula que a gente faz toda segunda-feira, às 9 horas. É uma aula que a gente fala sobre diversos assuntos e nessas últimas duas aulas, a gente tem falado bastante sobre as mudanças, que vão acontecer no ramo de certificação digital agora em 2025, que vão acontecer a partir de 2025, mas a gente tem um tempo até 2029 para se adaptar às mudanças do mercado. Hoje eu vou pincelar, na aula passada a gente falou bastante sobre as mudanças, então a gente falou já sobre o selo digital, a gente falou sobre prospecção, a gente falou sobre como abordar os clientes, então hoje a gente está na aula número 5 e a gente vai falar sobre o Gov, sobre o certificado digital. Vou pincelar algumas coisas também com relação à assinatura avançada, qualificada, Lá no grupo vocês falaram para mim que tem algumas dúvidas, ficou bem empatado ali com relação ao que abordar nessa aula. E para iniciar tudo, gente, não fique com vergonha, Qualquer dúvida é dúvida, pode perguntar. A gente está aqui para responder, então o chat está à disposição de vocês. E para a gente iniciar, a nossa aula, então falando sobre a promessa da aula, o que a gente vai aprender. Então, primeiro, antes de falar da promessa, para quem que é essa aula? Essa aula é para todas as pessoas que trabalham no ramo de certificação digital. Desde o dono da R, o diretor comercial, o AGR, o vendedor, todo mundo que trabalha com certificado digital pode participar dessa aula. E quais são os benefícios dessa aula? Aprendizado. Eu costumo falar em todas as minhas aulas e costumo falar para os meus alunos também, os meus mentorados, que a venda ela é um constante aprendizado. É como se a gente fosse um atleta e todos os dias a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender, e quanto mais a gente aprende, melhor a gente performa. E o que é uma aula semanal? É uma aula que acontece toda segunda-feira, às 9 horas, onde a gente aprofunda algum tema específico. E o que a gente vai aprender hoje é sobre assinatura no Gov, o que é o certificado digital, assinaturas avançadas, qualificadas. Vou trazer bem embasamento com relação a leis para vocês também. E a nossa promessa da aula de hoje é: aqui você vai entender, sair daqui entendendo qual que é a diferença do Gov, qual que é a diferença de um certificado digital. A gente vai compreender os conceitos básicos, com relação à assinatura eletrônica, assinatura avançada, qualificada, assinatura simples, e o porquê que eu estou aqui dando a nossa quinta aula já. Eu estou muito feliz nesse projeto, porque eu trabalhei durante 4 anos dentro de uma grande certificadora, e esses 4 anos me fizeram aprender bastante sobre o nosso mercado. Eu estou em bastante evolução, lógico, e eu também estudo, para aprimorar os meus conhecimentos, para vir aqui falar para vocês sobre certificado digital, sobre o nosso mercado, sobre vendas. Eu tenho 15 anos na área comercial e os 4 anos que eu trabalhei dentro dessa AC, eu levei mais de 3 milhões de faturamento para dentro da AC. Então, hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês, respondam aqui no chat enquanto eu compartilho minha tela com vocês para a gente falar sobre o conteúdo. Queria ouvir aqui de vocês, quem já ouviu alguma vez o contador falar que não precisa do certificado pessoa física porque o cliente já assina com o Gov? Quem já ouviu esse questionamento quando você tenta vender um certificado pessoa física para pessoa, juntamente com o certificado pessoa jurídica, que não, meu cliente tem assinatura no Gov lá, ouro, prata, o bronze, ele assina lá dentro mesmo, ele não precisa de um certificado digital. Enquanto isso, vocês vão me respondendo aí no chat, e eu vou compartilhar minha tela com o mapa mental, que é a forma que a gente trabalha aqui dentro das nossas aulas. Eu escuto todo dia de contadores e de clientes também. Os clientes finais, também costumam falar isso, Não tem necessidade nenhuma, para que eu vou fazer um certificado pessoa física, Se eu já tenho um certificado lá no Gov, principalmente empresas pequenas.
o Gov já assina. E aí, a gente vai descobrir hoje, será que essa assinatura aí que eles estão utilizando dentro do Gov tem validade jurídica? Será que eles estão seguros com relação a isso? Saudade de quando as juntas comerciais pediam certificado de pessoa física, né? Olha, era uma época boa, né? Todo mundo tinha que precisava de uma pessoa física para poder ter uma pessoa jurídica também, mas quem assistiu a aula de selo eletrônico sabe que vai ter uma alteração aí no mercado, né? Toda pessoa que tem fazendo lembrando um pouquinho da aula passada, toda pessoa jurídica vai precisar ter uma pessoa física, né, com selo eletrônico. Mas quem quiser revisitar, lá no YouTube tem as aulas gravadas, depois eu posso mandar aqui o canal para vocês. Mas hoje vamos focar aqui com relação à assinatura no Gov ou certificado digital. Então, primeiro, antes de tudo, né, a gente precisa falar a introdução às assinaturas eletrônicas e certificados digitais. Né? O que é uma assinatura eletrônica? Uma assinatura eletrônica, né, ela é um método eletrônico que permite a uma pessoa concordar com o conteúdo de um documento digital. Então, a pessoa que está assinando eletronicamente, ela está concordando com aquele documento, concordando com o que ela está assinando, como se ela fosse lá num cartório ou pegasse um contrato e assinasse ele manual. Então, ela está concordando. Então, ela garante a autenticidade de quem assinou, integridade. Nada foi alterado e não repúdio, não pode ser negada depois. Então, se essa pessoa assinou eletronicamente, é como se ela estivesse assinando manualmente. Então, tem validade jurídica, né, com base na MP de 2200, 2/2001. Então, quais são os tipos de assinatura eletrônica segundo a UITI, né, o órgão que regulamenta toda a certificação digital aqui no Brasil? A gente tem três tipos, né? A simples, né? Aquela assinatura que a gente faz login no e-mail, né? Aceita via clique, né? Aceita os termos, né? Declaro que aceito todos os termos quando você entra em algum site ou quando você faz algum tipo de compra, né? No banco, por exemplo. Então, essa é a assinatura simples. Elas são usadas, né, em processos com risco baixo, né? Então, baixo risco você utiliza essa assinatura. A gente tem a avançada, que garante a autoria, né, com mais rigor, como no caso do Gov.br, que é nível prata e ouro. Então a bronze ela não garante muito essa autoria, mas a nível prata e a nível ouro sim. E a qualificada, e aí a qualificada a gente precisa de um certificado digital ICP Brasil. Ela é mais segura e com reconhecimento automático em qualquer lugar, né? Aqui nessa aula hoje vocês vão aprender, né? Porque normalmente os clientes falam: ah, mas eu já tenho assinatura no Gov, eu não preciso de um certificado. E a dor de cabeça, né? Então a gente vai falar também comercialmente, né? Que como a gente consegue vender um certificado pessoa física, antigamente a junta obrigava, né, os clientes a ter, mas como é que a gente consegue vender esse certificado hoje pessoa física, né, tirando essa objeção com relação ao Gov? Então, primeiro eu vou falar por que isso é importante. Né? Assinar contratos, autorizar documentos, acessar serviços públicos, emitir notas fiscais, tudo está migrando para o digital. E a pandemia, né, acelerou a transformação digital e a demanda por segurança aumentou. Então, trazendo um pouco sobre a questão do selo digital, com as mudanças do mercado, gente, as ARs elas vão ter outro papel na sociedade. Né? Então, as autoridades de registro, eu já falei na aula passada, não vão deixar de existir, né? Isso é mito, não vai deixar de existir, mas vocês vão ter outro papel de educação. Vocês vão ter que educar os clientes de vocês com relação à segurança digital. Então, a pandemia, eu costumo falar, né? Eu participei na época da mudança, né? Comecei a trabalhar na seca, eu trabalhava justamente em 2020, na época do boom da pandemia. E há 5 anos atrás, gente, a gente não tinha ideia, a gente não pensava em fazer um certificado. Gente, é 5 anos atrás, por videoconferência. Quando a gente traz isso, é pouco tempo. Então a pandemia acelerou muito a transformação digital. E o mercado ele não estava preparado para essa transformação. Por isso que a insegurança aumentou.
E quando a gente fala em segurança, a gente fala em certificado digital no nosso mercado. Então, por isso que é importante a gente sempre enfatizar isso para os nossos clientes. Segurança. Ter uma assinatura qualificada é você utilizar o certificado digital. Então, saindo dessa questão da introdução às assinaturas, né, vamos falar sobre assinaturas, ou sobre os tipos de assinatura. Tô apressada aqui, né? Mas sobre os tipos de assinatura, né? Explicando sobre a questão da assinatura simples. Então, a assinatura simples, ela identifica o signatário, mas com baixo nível de segurança. Né? Ela usa dados como e-mail, CPF, senha de autenticação por SMS, né? E você recebe lá. Então, um exemplo: confirmação de leitura ou aceite em sistemas, assinatura via cliques, né? Li e aceita os termos que estão aqui condicionados, login e senha em portais públicos. E a indicação de uso: solicitações simples, documento de baixo risco jurídico, serviços públicos de baixo impacto. Então, a gente pode dizer também que a assinatura no Gov tem um pouquinho de assinatura simples. Não é 100%, mas em alguns casos a gente tem um pouco de assinatura simples, sim. E a assinatura eletrônica avançada, ela garante autenticidade e integridade, utiliza mecanismos que ligam a assinatura ao signatário de forma unívoca e segura. Então, exemplos: assinatura com Gov no nível prata e ouro, plataformas com autenticação por biometria ou duplo fator. Quais são então as indicações de uso? Processos administrativos, contrato entre partes privadas, serviços públicos de média sensibilidade e documentos com valor probatório moderado. Então, aquela assinatura nível bronze lá no GovBR não é assinatura avançada. Então, ela não garante a questão jurídica. Né? Assinatura qualificada, feita com certificado digital emitido pela ICP Brasil, né, emitido por uma autoridade de registro, ela tem presunção legal de veracidade e validade jurídica automática. Então, quais são os exemplos? O certificado A1, né, que a gente aprendeu na aula passada, que o certificado A1, né, vai deixar de existir. Né? O certificado A3 em token, um cartão, esse o nível de segurança ele é bem maior, né? Porque utiliza mídia criptografada. E o certificado em nuvem, que hoje é mais, né, usado, mais utilizado, e a tendência é que esse certificado seja um certificado do futuro, né? Porque ele tem muita segurança. Então, emitido pela ICP Brasil, pela uma autoridade de registro, uma autoridade certificadora. Então, onde ele é indicado? Documentos com valor jurídico elevado, assinaturas exigidas por lei, né, PJ eletrônico, receitas e cartórios, procurações, petições, né, declarações físicas. Eu costumo trazer uma reflexão, né, quando a gente tem essas perguntas com relação ao jurídico, né, e ao certificado digital, eu faço a seguinte reflexão: por que será que hoje os órgãos públicos utilizam mídias, que são tokens, né? Quem participa de licitações aí sabe melhor do que eu como funciona. Por que os órgãos públicos, Ministério Público, OAB, né, juízes, advogados, médicos, enfim, por que eles utilizam certificado digital e não utilizam a assinatura no Gov? Então, fica um questionamento. Por que eles utilizam isso para acessar sistemas? Eu sei que tem uma configuração diferente, né? Porque um é assinatura, um é acesso, mas eles poderiam utilizar essa forma, o Gov, como assinatura, em vez de utilizar um certificado digital. Então, por quê? Porque a assinatura qualificada, ela traz uma validade maior jurídica. Não quer dizer que o Gov não tenha. Aí a gente vai aprender isso agora. A assinatura digital tem validade jurídica? A assinatura digital é legal e válida em qualquer tipo de documento eletrônico, desde que as partes concordem com seu uso e que o documento seja assinado com um certificado digital válido e emitido por uma entidade credenciada à ICP Brasil. Então, em 2020, né, foi alterado, publicado a lei, porque acelerou na questão da pandemia, né? Então, a Lei 14.063/2020 é a lei de assinatura eletrônica. Então, um trecho da lei, ela fala no artigo 5º
que no âmbito de suas competências, o ato do titular do poder ou órgão constitucionalmente autônomo de cada ente federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para assinatura eletrônica em documentos e interações com o ente público. O que isso quer dizer? Então, no parágrafo primeiro, ele fala: o ato que trata o caput, né, deste artigo deverá observar o seguinte: o inciso primeiro, a assinatura eletrônica simples poderá ser emitida nas interações com ente público de menor impacto e que não envolva informações protegidas por um grau de sigilo. Inciso 2. A assinatura eletrônica avançada poderá ser emitida inclusive a. nas hipóteses que se trata do inciso desse parágrafo. O B, ele foi cancelado, então eles foram direto para o C, né? Que ele foi modificado. Então, C, no registro de atos perante as juntas comerciais. E no inciso terceiro, a assinatura eletrônica qualificada será admitida em qualquer interação eletrônica com o ente público, independentemente de cadastro prévio, inclusive nas hipóteses mencionadas nos incisos 2 e 3 desse parágrafo. O que isso quer dizer? O juridiquês, ele traz bastante confusão, né, para a nossa cabeça, né? Mas o que isso quer dizer? Que sim, a gente tem a questão da assinatura eletrônica na Lei 14.063, mas depende muito da forma que ela é utilizada, então ela traz ressalvas com relações a interações com entes públicos. Então, no parágrafo 2º, ele fala: é obrigatório o uso de assinatura eletrônica qualificada em quais locais? Né? Inciso 1º, nos atos assinados por chefes de poder, por ministros de Estado ou por titulares de poder ou órgãos constitucionalmente autônomos de entes federativos. Então, essas pessoas, elas não podem utilizar outro tipo de assinatura a não ser a qualificada. Nas emissões de notas fiscais eletrônicas, com exceções daquelas cujos emitentes sejam pessoas físicas ou microempreendedores individuais, os MEIs, situações em que o uso torna-se facultativo. Inciso 4º. Nos atos de transferência de registros de bens imóveis, ressalvo o dispositivo da linha C do inciso 2º do parágrafo 1º desse artigo, e o inciso 6º nos demais hipóteses previstas em leis. Então, aqui fala sobre assinatura qualificada, que é obrigado a ter, né, independente do que for, esses tópicos são obrigatórios. E no parágrafo 5º, no caso de conflito entre normas vigentes ou de conflito entre normas editadas por entes distintos, prevalecerá o uso da assinatura eletrônica qualificada. Mas aqui a gente fala um pouquinho da lei, mas mais para baixo a gente vai explicar, né, detalhes de como funciona, né, essa lei. Então, falando um pouquinho sobre a assinatura digital eletrônica e a assinatura digital. Qual que é a diferença, né, entre as duas? A assinatura digital e eletrônica parecem, às vezes possam ser parecidas, né, mas elas têm as suas diferenças. Lembre-se que toda assinatura eletrônica é digital, mas nem toda assinatura digital é eletrônica. Ai, causa uma confusão, né, um pouquinho na cabeça, mas a gente vai destrinchar aqui sobre como que funciona isso. Né? A assinatura digital, ela é válida juridicamente e envolve uma segurança que exige uma proteção extra, como se fosse um cadeado em um documento. Então, ela usa, né... Opa, sumiu o texto aqui. Peraí, só um minutinho. Aqui. Ela usa uma chave criptografada para vincular os dados de uma pessoa física ou jurídica com a assinatura. Então, dessa forma, garante a autenticidade de quem assinou, né, o documento e a veracidade de que não foi alterado esse documento, além de precisar do uso de certificado digital. Então, a assinatura eletrônica já é um pouco diferente. Ela é utilizada para a autenticação de documento digital por meios eletrônicos. Ela atesta a vontade das partes vinculada à assinatura, a identidade de cada um deles. Por exemplo, quando uma pessoa precisa assinar um contrato, não precisa enviar uma cópia impressa para todas as partes envolvidas, mas pode enviar por e-mail ou pelo sistema. Assim, basta, né, que elas acessem e façam a assinatura no meio digital. Então, aqueles
sistemas, né, que normalmente a gente utiliza para fazer um contrato, por exemplo, de aluguel, né? Então, isso é uma assinatura eletrônica. Você vai lá, aceita, assina e todo mundo depois recebe, né, a cópia desse contrato. E a assinatura digital em PDF, gente, ela tem validade jurídica? Sim, né? A assinatura em PDF, né? A assinatura digital é válida juridicamente, mas quando utilizada em PDF é uma forma de validar o documento eletrônico sem a necessidade de imprimir ou reconhecer firma. Então, ela é baseada em um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora, credenciada, né, ICP Brasil, que garante a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos dados. Então, quando você vai lá, abre o Adobe, né, o PDF, assina digitalmente com o certificado digital, sim, ele tem validade jurídica. Qual a importância da validade jurídica em documentos assinados digitalmente? Né? Então, com a digitalização dos processos, a assinatura digital se tornou uma solução eficiente para validar documentos de forma remota, com a maior comodidade, agilidade e segurança. Então, neste contexto, a validade jurídica é um pilar essencial para garantir que os documentos assinados digitalmente tenham o mesmo valor legal de documento físico assinado à mão. E quais são os benefícios hoje que traz essa questão da assinatura digital? São vários. Segurança jurídica, redução de custos, né? Não precisa ficar imprimindo 1,5 milhão de papel para assinar isso à mão. Maior eficiência operacional e acessibilidade. Um exemplo que eu dou, né, não sei se todos sabem aqui, se me seguem no Instagram, eu fui candidata a vereadora aqui, eu estou em Goiânia, Goiás. Eu fui candidata a vereadora e a primeira coisa que eu vi lá na Câmara dos Vereadores é quando a mesa diretora vai assinar algum documento, assina tudo na mão. Imagina, um vereador vai lá, precisa assinar vários documentos, várias atas e tudo à mão. Uns 100 documentos à mão. Imagina se esse processo fosse digitalizado. Tipo, além de ter uma segurança maior jurídica, a gente ia ter redução de custos também. Né? O dinheiro poderia ser utilizado em benefício do povo, em vez de estar imprimindo 1,5 milhão de papel. Gente, às vezes a gente acha que, mas papel é tão pouco, é tão barato. Mas imagina isso em todas as câmaras que existem hoje, né, no Brasil. Imagina a redução de custo que isso ia ter, né, e a validade jurídica também. Né? Então, como comprovar, né, a validade e a assinatura digital? Para assinar um documento digitalmente, é necessário possuir um certificado digital e comprovar a identidade eletrônica das pessoas físicas e jurídicas. Precisa usar um software ou uma plataforma que permita essa aplicação, né, digital. Então, tem várias plataformas aí que você consegue, né, colocar o seu certificado digital para você assinar isso digitalmente. E o documento assinado com a chave privada do usuário, que só ele possui e que está armazenada no seu certificado digital. Então, dessa forma, a gente consegue ter a validade. Então, vamos para o que interessa, que foi a chamada dessa aula. Né? A gente fez uma breve introdução. E agora? E a assinatura eletrônica com Gov? Ai, Loiane, tem validade jurídica? Qual vai ser como eu vou contornar a objeção, né, com os meus parceiros, com os contadores, também com os clientes finais que falam, nossa, mas para que eu preciso de um certificado, sendo que eu já tenho uma assinatura no Gov? Né? O que é, então, uma assinatura no Gov? É uma ferramenta gratuita, né, que permite assinar documentos no ambiente digital com a conta GovBR, tem validade jurídica e é aceita em processos administrativos, prefeituras, órgãos ou serviços digitais. Né? Então, quais são os tipos de conta no GovBR? Bronze, né, não permite assinatura. A prata, né, que permite, se você validou via Internet Bank ou de um banco parceiro. E a ouro, ela é validada, né, pela sua facial, pela sua biometria facial ou com certificado digital. E o nível dele, a segurança é bem maior. Então, para você ter uma segurança maior, você precisa, né, que você tenha essa validade ou biométrica ou com certificado digital. E quais são as vantagens, né, que para você utilizar? O governo disponibilizou para todo mundo, né, gratuito.
Não tem necessidade de instalar nenhum certificado, você vai lá, faz assinatura, recebe o SMS e comprova que é você. E ela é rápida e tem validade jurídica com base legal no decreto 10.543/2020. Ai, meu Deus, e agora? É o fim do certificado de pessoa física, aquela objeção que meu cliente fala que precisa de um certificado, eu vou deixar de vender o pessoa física agora e vai utilizar somente o GovBR? Calma, vou explicar um pouquinho mais na frente como isso vai funcionar. Né? Então, qual é a base legal? É a medida provisória 2200 dígito 2 2001, traz essa legalidade, né? E ela cria a ICP Brasil, mas não restringe a validade jurídica apenas à assinatura do certificado digital. Né? Então, o artigo 10º, parágrafo 2º, fala: o disposto nessa medida provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos, desde que admitido pelas partes como válido. Então, eu vou te explicar mais na frente como que um cliente vai assinar um contrato com o Gov e esse contrato vai ser válido. Então, mais à frente eu explico para vocês como que isso vai ter validade jurídica. Então, o decreto 10.543/2020, ele regulamenta o uso da conta GovBR para autenticação e assinatura eletrônica de documentos no âmbito da administrativa pública federal. Então, ou seja, órgãos públicos aceitam a assinatura do GovBR como válida juridicamente para processos administrativos. Então, aqui, gente, a gente não está falando sobre processos privados. A gente está falando em âmbito público, em âmbito federal. Então, tem validade jurídica. Mas, Loiane, e o contrato que você me falou? Vou explicar como que vai funcionar. Então, aqui, a Lei 14.063 também fala, né, que classifica os tipos de assinatura, como a gente falou mais na frente, ou mais atrás, simples, qualificada e avançada. O GovBR tem a nível prata e ouro, que se enquadra como assinatura avançada, mas não é uma assinatura qualificada. E a assinatura GovBR tem validade jurídica, especialmente quando o documento está sendo entregue a um órgão público ou no ambiente do governo. Então, tem essa validade. Aqui eu trago um exemplo do Jus Brasil, gente. Vou compartilhar essa guia aqui com vocês. O Jus Brasil, né, é um lugar onde as pessoas têm dúvidas jurídicas e alguns advogados vão lá e respondem. Então, portal de assinaturas do GovBR não é válido para contratos, procurações e processos judiciais. Então, algumas pessoas postaram no LinkedIn, então ele traz aqui as explicações, mas isso significa que a assinatura pelo GovBR é inválida nas relações privadas? Então, aqui ele explica: se partimos do pressuposto que até mesmo o contrato verbal é válido, a assinatura seria válida e demonstraria que o negócio ocorreu. Assim, o GovBR teria um poder semelhante aos portais de assinaturas já existentes na internet. No entanto, entendo que a assinatura com esse portal, entre particularidades, não possui validade na medida em que a forma está defesa em lei e que violaria o artigo 104, inciso 3º do Código, né, do CPC, né, que é o Código Civil, de Processo Civil. Então, ou seja, em tese, seria mais interessante utilizar os demais portais que já existem na internet do que o portal do governo. E ainda assim, isso é um advogado falando, no meu entendimento, a assinatura do contrato privado em qualquer um desses portais que não utilizam um certificado digital, token, por exemplo, mesmo com duas testemunhas, não transformaria o instrumento em título executivo extrajudicial por serem certificados pela ICP Brasil. Então, inclusive, é bom lembrar que o contrato assinado de forma eletrônica com assinador digital certificado pela ICP Brasil não precisa da assinatura de duas testemunhas sem título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, parágrafo 4º do Código CPC, que é o Código de Processo Civil. Então, gente, o que está falando aqui nessa questão do Jus Brasil? Como é uma coisa muito nova e o nosso Código de Processo Civil está aí há mais tempo, dá uma convergência, né, com relação à validade jurídica,
né, com relação à assinatura jurídica no GovBR. Então, quando a gente leva isso para um jurídico, né, quando a gente vai contestar essas assinaturas no âmbito judicial, a gente pode ter alguns problemas. Então, é isso que a gente vai utilizar como quebra de objeções com relação aos clientes que venham falar: ah, mas eu já tenho o Gov, eu não preciso do certificado pessoa física. Mas e aí, Loiane, no âmbito jurídico, no âmbito privado, desculpa, tem validade jurídica? Depende. Então, depende por quê? Para o setor privado, o uso depende de acordo entre as partes. Já em áreas como justiça, cartórios, Receita Federal, normalmente exige o certificado CB Brasil. Então, onde vale? Né? Nos órgãos públicos, processos administrativos, contratos com entes públicos e documentos enviados pelo GovBR. Isso a gente está falando do GovBR, gente. E onde não pode valer? Cartórios, Justiça, Receita Federal, e ainda nesses casos precisa de um certificado ICP Brasil. Então, aqui está falando que precisa de um acordo entre as partes para você assinar um documento privado. Precisa constar no contrato isso que vocês vão assinar o certificado GovBR. Então, se eu fechar, né, aqui eu trouxe um questionamento, né? Se eu fechar com uma empresa privada e assinar pelo Gov, vai ter validade jurídica? Sim, tem validade jurídica, mas tem um porém. A assinatura do GovBR nível prata ou nível ouro pode sim ser usada em contratos privados e tem valor jurídico com base em leis federais como a MP, que a gente falou já, né, bastante dela, que diz que outros meios de assinatura são válidos se aceitos pelas partes. A Lei 14.063 de 2020, que classifica a assinatura GovBR como a assinatura eletrônica avançada com valor legal. Código Civil, que reconhece contratos firmados por acordo entre as partes como válido. Mas atenção, a assinatura só é 100% segura juridicamente se, né? Então vamos trazer o SIS aqui. As partes concordarem com o uso da assinatura Gov. Isso tem que estar previsto no contrato. Então, as partes reconhecem como válida a assinatura eletrônica GovBR nível prata, nível ouro para firmar esse instrumento. Gente, quem que coloca isso em contrato? Muito difícil, só se for um advogado realmente que está por dentro desses assuntos com relação ao CPC, à MP, à lei. Então, houver registro de autoria e integridade do documento. Então, a plataforma GovBR Assinador emite um documento com comprovante da assinatura, como CPF, a data, o nome completo e a validação no ITI. E ainda, você tem que guardar o documento, gente, que comprove que esse contrato foi assinado via Gov. Então, isso ajuda a provar a autenticidade se houver uma disputa judicial. Agora, me conta uma coisa. Quem faz isso tudo aqui para ter essa validade jurídica? Quem que guarda um documento? Quem que vai lá e emite dentro da plataforma? O cliente final, gente, não sabe nem por que ele precisa de um certificado digital. Ele vai lá e faz porque o contador dele fala para ele fazer. Então imagina, né, ele ainda guardar um documento, e vai lá no site do ITI, emite um comprovante, coloca isso em contrato. É muito complicado. As pessoas não fazem isso. Vão lá e assinam. E aí, na hora que vem a questão jurídica, e aí? Será que do jeito que tá vai ter validade? E se eu entrar na justiça, eu vou ganhar? Como é que vai ser? Se o contrato foi assinado com o GovBR e as evidências forem claras, o juiz pode sim reconhecer a validade. Mas lembre-se, se a assinatura no Gov não tem presunção de validade automática, como ocorre com o certificado da ICP Brasil, então pode haver discussão judicial sobre a autoria. O juiz vai analisar as provas, como o comprovante de assinaturas e a concordância entre as partes. Então, conclusão prática: vale sim como prova,
mas você precisa garantir que está tudo documentado e aceito entre as partes. Falando comercialmente e tirando o juridiquês aqui, não é muito mais fácil a gente falar para o cliente que ele vai pagar 160, 120, 140, depende muito da região, né? Uma pessoa física, seja uma em nuvem, ou seja um A1 ainda, que ainda tem a validade, que ainda não foi extinto, né, o certificado, do que ele passar por toda essa dor de cabeça aqui. Quanto vale isso tudo? Então, sempre trazer esse questionamento para o cliente. Olha, tudo bem, o Gov tem toda, é uma assinatura avançada, você fizer tudo isso aí, mas seu tempo, né, tudo que você, porque o empresário ele não tem tempo de nada, não é melhor você fazer um certificado do que ter que fazer isso tudo aqui para você ter uma validade jurídica, uma garantia de que esse documento foi você mesmo que assinou, foi o cliente mesmo que assinou. Então, gente, é muito mais fácil, né, o cliente ter um certificado digital em vez dele passar por todo esse processo, porque já para fazer, né, eu costumo falar que já para fazer um certificado pessoa jurídica já é quase um parto, né? Porque o cliente ele não entende. Quando você liga para um cliente final, depois vocês podem comentar comigo aí no chat. Quando você liga para o cliente final, vai prospectar algum cliente final, normalmente é que eles falam, não, resolvo com o meu contador, né? Ele que sabe o que onde eu preciso. Às vezes ele nem sabe. São poucos que sabem o porquê que eles precisam de certificado digital. São poucos que entendem a importância do certificado digital e a facilidade que isso vai trazer para a empresa dele. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu falei, eu estou em Goiânia, Goiás, né? Eu fui visitar um grande cliente aqui em Goiânia e esse cliente, ele tem uma panificadora que é referência aqui em Goiânia. E a gente estava lá conversando e tudo, e toda hora ele olhando no relógio, olhando no relógio. E eu, gente, mas o que será que ele tá incomodado, né, com a nossa apresentação? Aí a gente começa a pensar bastante coisa, né, como vendedor. Mas não, ele precisava sair para emitir um certificado digital. Aí eu, como trabalhei em uma certificadora, eu falei: "Ah, mas você vai na loja emitir o certificado digital?" Ele: "Nossa, eu vou porque o contador mandou eu ir lá e é hoje eu preciso, o pessoal que já está cobrando, e é hoje que eu preciso emitir a questão das notas, é o último dia, o último prazo." E eu falei: "Você sabia que você pode fazer uma videoconferência? Ou você hoje, dependendo do tipo de certificado, você não precisa nem de uma videoconferência para emitir esse PJ seu?" Aí ele: "Sério?" Eu falei: "Sério." Então, gente, o que eu quero trazer isso? Que é um contexto bem diferente, mas trazer isso para você porque os empresários não sabem por que eles precisam. Eles sabem porque o contador fala que eles precisam e eles não sabem como que emite. Então, se eles não sabem nem como que emite o certificado digital, que eles precisam ainda na loja fazer um cara crachá, né? Mesmo com toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, você acha que o cliente vai saber que ele precisa fazer tudo isso aqui para ter uma garantia, uma validade jurídica do Gov? Então, o papel da AR, o papel nosso como donos, como empresários, como vendedores, como AGRs, é informar o cliente. Vocês estão informando o cliente sobre a forma que ele pode utilizar o certificado digital? O que isso vai trazer? Como que está a sua comunicação para o seu cliente? Você está comunicando com ele da forma que deve ser para que ele entenda o porquê que ele precisa de um certificado, tanto pessoa jurídica quanto uma pessoa física? Sem precisar, igual o pessoal comentou aqui, a junta obrigar ele a fazer? Porque quando a gente obriga, todo mundo tem que fazer. Mas você está trazendo para ele uma visão, uma clareza de que ele precisa desse certificado digital pessoa física também? Então fica a reflexão para a gente pensar comercialmente falando. E o último tópico aqui do conteúdo, e aí, gente? Vai deixar de existir? O certificado de pessoa física vai ser gratuito? Vai distribuir para todo mundo aí em massa? Já é, né? O Gov já distribui para todo mundo. Então, o certificado A1 e A2 serão extintos, né? Conforme eu falei na aula passada, pensando na segurança dos dados dos usuários, né? E a operação dos empresariais de autenticadas digitalmente. Então, hoje no Brasil, é o único país ainda que tem o certificado digital A1, né? Então, são considerados como assinaturas qualificadas. Em outros países, as assinaturas nesse formato são consideradas apenas como avançadas.
o que abre brechas, né, e prejudicam também a confiabilidade, a lógica e o uso dos recursos. Quando o certificado A1 e o tipo S deixarão de existir? Então, aqui eu trouxe para vocês um mapa do tempo, né, um cronograma. Então, em 2023, em dezembro, né, a geração da nova cadeia, isso eu falo bastante com os meus mentorados, né, que fazem mentoria comigo, questão da geração da nova cadeia V12. Então, contemplando os novos tipos de certificado e marcando o início do prazo da adequação. Então, desde 2023, na verdade, em setembro, quando teve o Certifórum. Quero abrir um parênteses aqui. Quem não sabe o que é o Certifórum, quem nunca participou de um Certifórum, todo ano o encontro das ARs, o ITI, ele promove esse encontro para falar sobre as mudanças do certificado digital. Então é importante quem nunca participou participar. Normalmente o evento é feito em Brasília, é feito em setembro. É importante vocês participarem para estar por dentro, né, das mudanças e também participar das aulas aqui, que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, em março agora, em 2024 do ano passado, início das emissões dos novos tipos de certificados digitais dos usuários finais, né, com selo A3 e A4, etc. Então, as entidades credenciadas na ICP Brasil poderão emitir certificados na cadeia V5 da C Raiz da ICP Brasil com validade até março de 2020. Então, começou essa mudança já em 2024 da cadeia V5. Né? Em 2025, começou o início da emissão de certificados do selo eletrônico para aplicações específicas. Em 2028, no dia 31 do 12, gente, não deixem para a última hora, saibam o que está acontecendo para vocês se destacarem também no mercado como autoridade de registro. Então, no 31 do 12 de 2028, eliminação obrigatória dos determinados AOEDs, né, no SAM, de certificados de pessoa física e jurídica. Março de 2029, fim do prazo de adequação. Acabou. Vai todo mundo ter que se adequar às novas tendências do mercado e à realidade da ICP Brasil. Então, encerra a emissão do certificado V5 e oficializa todas as mudanças previstas. E 2/3 de 2029, os certificados A3 e A4 estarão disponíveis apenas para as pessoas físicas, enquanto o selo eletrônico será destinado às pessoas jurídicas, acompanhado de perfis atualizados CPF e CNPJ. E os certificados A1 serão admitidos e utilizados até a data limite do dia 2 de março de 2029. Então, isso implica dizer que a comercialização, né, desses certificados pelas autoridades certificadoras e as AEs, autoridades de registro, bem como o suporte aos mesmos pelas empresas que desenvolvem sistemas e soluções, tem mais 4 anos para adequar seus negócios, sistemas e soluções. Então, o certificado vai ser gratuito? O pessoa física vai ser disponível para todo mundo? Esse linha A3 e A4? Depende. Então, por que depende? Como explicado, o golpe tem validade jurídica e poderá ser utilizado por pessoas físicas, mas temos vários passos para o que o cliente percorrer até essa validade se tornar 100%, né, que conforme eu expliquei, né, ter todo o documento, tudo certinho para poder ter essa validade. A C que você está vinculada vai montar sua própria estratégia comercial, podendo bonificar os clientes com certificado em nuvem ou A3 em mídia. Então, eu vou até trazer uma errata aqui, porque na aula passada eu falei que o A3 token vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Então, as mídias ainda vão ser utilizadas, né? E vai ganhar em recorrência? Depende. A sua AC que você está vinculado, como as coisas são muito novas, gente, então não tem como a gente falar 100% que o certificado em nuvem vai ser bonificado para todo mundo, não tem como a gente falar 100% que o certificado A3 vai ser disponibilizado para todo mundo, que a mídia vai deixar de existir ou não vai, né? Na aula passada eu falei que vai o A3, mas já vi uma informação nova que não vai, então a estratégia da C vai ser ganhar em recorrência. Então, tanto com relação ao certificado pessoa física, né, o jurídico não tem como, mas o certificado pessoa física vai ser na recorrência. Vai ser bonificado em nuvem? Tem algumas ACs que já estão com essa estratégia, né, de bonificar em nuvem e ganhar na recorrência. Então, tudo depende muito da forma que o mercado vai se comportar, comercialmente falando, para que a sua R então a gente tem 4 anos para analisar as mudanças do mercado, para que sua R
se adeque, né? Então, o certificado A3 token, o cartão, continua existindo, né? As mudanças em cursos não extinguem o certificado A3 token, ou o cartão, ou a leitora. O que está acontecendo é uma tendência, né, para a migração dos modelos para o certificado em nuvem. Então, por que, gente? Porque eu costumo falar que ninguém anda com esse token, todo mundo deixa ele colocar no computador, ninguém anda com esse token na bolsa, na carteira, deixa ele dentro do carro. Já pensou, você tem eu tenho uma mídia para o médico, eu tenho uma mídia num carro, eu tenho uma mídia num consultório, eu tenho uma mídia na minha casa. Não, todo mundo utiliza isso aqui, que é o celular, como token. Então, essa é a tendência, é a migração para o certificado digital em nuvem, mas o modelo físico continua válido e disponível. Então, quais são as mudanças que estão ocorrendo então? O crescimento da assinatura digital em nuvem, né? A gente tem uma prática mais acessível, ideal para profissionais, que mobilidade, principalmente os médicos. O governo e empresas públicas também incentivam o certificado em nuvem, né? Que reduz custos operacionais, né? Aumenta a adesão da população, e isso é muito importante. E a AR terá um papel importantíssimo na educação da população de como utilizar o certificado digital. Então, a partir de março de 2029, a gente vai ter a extinção, né, dos A1, A2, S1, S2, S3 e S4. Eles serão descontinuados e no caso de pessoas físicas, o modelo A3 continuará disponível, sendo armazenado em mídia física, como tokens, né, cartões e chips, mas com aquela tendência a gente migrar para o certificado em nuvem. E qual que é a conclusão? Porque a gente já está encerrando, a gente termina em 6 minutos. Né? A conclusão disso tudo: assinar documento digitalmente é uma realidade cada vez mais acessível e segura. Né? Então, com a evolução do mercado de certificação digital e com a evolução da legislação, muita coisa ainda vai mudar, né? Porque é tudo muito novo. Hoje temos diferentes níveis de assinatura eletrônica e cada uma das suas aplicações específicas tem um grau de validade jurídica diferente. Um exemplo é a do Gov, né, que é gratuita, simples e eficiente, tem validade jurídica com base na Lei 14.063/2020 e no Decreto 10.543/2020, desde que seja usada na nível prata, nível ouro, com aquelas ressalvas, né? Ideal para processos administrativos, então, dentro do âmbito administrativo e público, a validade é 100% jurídica. Pode não ser aceita em situações que exigem um certificado digital. Já o ICP Brasil, né, A1 e A3, ele tem pago, mas tem presunção legal de autenticidade. Né? Então não tem como você questionar, aquela assinatura foi você mesmo que fez. Exigido em contextos mais formais, mais jurídicos, né? Então, peticionamento eletrônico, assinatura de escrituras, emissões de nota, acesso à receita. E o A3 físico continuar existindo até 2029, mesmo com a chegada do selo eletrônico para pessoas jurídicas. E a tendência do mercado o futuro aponta para o certificado em nuvem. Né? A identidade digital, como mobilidade, praticidade, cada dia que passa, as pessoas querem mais facilidade. Então, a migração do físico para o digital é inevitável, né? Para a gente poder reduzir custos, agilizar processos, né, problemas jurídicos. E qual que é a decisão inteligente? Para quem busca praticidade, mobilidade e economia, o Gov, prata e ouro, ok, pode utilizar, mas para quem busca robustez jurídica, certificado ICP Brasil. E para empresas, em 2029, o selo eletrônico vai começar a funcionar. Então, gente, diante de todas essas informações, como a gente faz em todas as aulas, quem respondeu o nosso formulário, vou já compartilhar com vocês o NPS aqui no chat. Agora eu estou aberta para perguntas. Quem quiser esclarecer alguma coisa, quiser mandar no chat. Quem respondeu o NPS, eu vou disponibilizar o mapa mental, né, para vocês poderem colocar isso em prática, esclarecer as dúvidas, às vezes treinar a equipe de vocês com relação às mudanças que vão ocorrer, com relação ao Gov. Queria ouvir de vocês, mesmo que seja no chat, conversem comigo, ficou claro? Eu sei que é muita informação, é muito conteúdo, mas vou subir também essa aula para o YouTube, ela fica gravada lá no YouTube, e quero chamar vocês, né? Na segunda-feira é feriado, um feriadão aí, né, gente, pra gente descansar um pouquinho, e a
Loiane vai descansar um pouquinho no feriado, mas eu vou deixar uma aula gravada, vou subir para o YouTube e nós vamos falar um pouquinho mais do comercial. A gente vai falar de programa de fidelidade para certificadoras. Será que vale a pena você implantar aí dentro da sua AR um programa de fidelidade? Será que isso vai trazer mais clientes ou não? Será que isso vai gerar uma confusão? Então, eu queria conversar com vocês. Vou deixar gravada essa aula porque eu vou estar descansando, vou me desconectar um pouquinho, mas não deixarei de produzir conteúdo para vocês. Então, se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar, podem ficar à vontade e respondam para mim o questionário, o NPS. E assim que eu finalizar aqui, quem colocou o e-mail lá no NPS, eu já compartilho o material, o mapa mental com vocês. Tá bom? Bastante gente já respondeu. Agradeço muito vocês estarem respondendo nossa pesquisa. Isso é muito bom para mim poder sempre melhorar, né? Trazer conteúdos para vocês, né? Que realmente façam sentido para a R de vocês. E é isso, gente. Agradeço a participação, não tem nenhuma dúvida. Eu tô achando que daqui uns dias vocês que vão dar aula para mim, que aqui o pessoal já tá craque, ninguém tem dúvida de nada, só absorvendo o conteúdo. Mas é isso, muito obrigada, né, por vocês participarem dessa aula. Convidem pessoas, né, que vocês acham que faz sentido. Essa aula, ela não é somente para quem está aqui, líderes, tá? É para todas as pessoas que trabalham na certificadora. É muito importante todas as pessoas estarem é, na mesma linha, na mesma conversa aí dentro da R de vocês. Então, desejo uma segunda-feira maravilhosa. Quem for descansar no feriado, bom descanso. Quem for trabalhar, bom trabalho. E é isso. Contem comigo. Meu WhatsApp está à disposição. Meu Instagram está à disposição. Estou aqui para conversar e ajudar vocês. E que a segunda-feira comece com uma venda, né? Então, venda mais segunda, né? Toda segunda-feira que começa com uma venda, a gente deslancha aí no restante da semana. Muito obrigada e logo, logo eu compartilho com vocês o mapa mental e o link do YouTube para quem quiser rever essa aula. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Jax. Até mais.